Graça e paz, irmãos. Estou aqui para gravar mais um vídeo. É, Demorei um tempinho, mas voltei a gravar. Eu vou ler uma passagem que está lá em 1 Timóteo 6. O versículo é o 7, o 8, o 9 e o 10. Sendo que eu vou ler cada versículo e vou falando sobre os versículos logo, né? Então, vou ler o 7 e vou falar sobre ele. No versículo 7 diz assim: porque nada trouxemos para este mundo e manifesto que nada podemos levar dele, né? Que o apóstolo Paulo está falando sobre a gente, na verdade, a gente nasce, a gente não traz nada, né? A gente nasce nu, né? E quando morremos também não levamos nada, né? Fica tudo aí, né? Tudo fica. Não adianta, às vezes as pessoas brigam tanto por causa de bens materiais, por causa de dinheiro, por causa de casa, por causa de carro, de herança, né? As heranças familiares aí que divide famílias, né? Tem gente que até se matam até, né? Outras pessoas da família por causa de herança. Então a gente não leva nada. Então as pessoas às vezes querem juntar tanto tesouro, acha que a riqueza é tudo, mas não é, né? Porque quando morre não leva nada. Fica tudo aí. E no versículo 8 ele diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, né? Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina a ser gratos a Deus, né? Sermos gratos por tudo que temos, porque por mais simples que seja a nossa vida, né, nós temos que agradecer todos os dias, né? Porque a vida está muito difícil, né? Nós estamos vivendo dias maus e tem pessoas que estão assim morrendo de fome até, né, gente? Então, muitas pessoas desempregadas e a gente às vezes reclama de tudo, né? Às vezes a gente reclama do que não é para reclamar, né? É, então, nós precisamos saber viver com abundância e também na escassez, porque o apóstolo Paulo fala também sobre isso, né? E precisamos aprender a viver na abundância e também na escassez. Por quê? Porque é difícil? Tá difícil, mas nós temos um Deus que é provedor, né? Então, precisamos crer e confiar nele. Crer que mesmo nas lutas, nas dificuldades, Deus ele vê todas as coisas, ele sabe o que nós estamos precisando, basta clamarmos a ele, né? Ele provê todas as coisas, né? Ele sabe o que nós precisamos. E no versículo 9 diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, né? Então aqui eu quero dizer o seguinte: não é pecado a pessoa ser rica, não é pecado a pessoa ter bens, né? As pessoas às vezes estudam, trabalham honestamente, então não é pecado ter. Tem muita gente que acha que o crente tem que ser pobre, tem que ser miserável. Não, não é assim. O crente ele pode ser sim rico. O pecado, né, de ter uma vida boa, não é pecado ter uma vida boa, mas o problema é que essas coisas, elas às vezes muda, né? O perigo é quando assim, a pessoa muda o pensamento, ela começa a colocar tudo que ela tem acima de Deus. Ela começa a se engrandecer. E às vezes muita gente, quando ela começa a ter bens, ter dinheiro, ela quer sempre mais. Entra a ambição, entra o orgulho, entra a vaidade, aí quanto mais tem, mais quer. Então esse é o perigo, né? Esse é o perigo da riqueza
né? Porque as pessoas não podem colocar nada acima de Deus, né? Então, no versículo 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo, né? Com muitas dores. E o dinheiro, ele deve ser bênção na vida da pessoa, né? E não maldição, porque nós precisamos do dinheiro. Para se viver, nós precisamos do dinheiro. Então, nosso dinheiro ele tem que ser abençoado, ele tem que ser bênção, e não maldição. Então, a maioria das pessoas que enriquecem, muitas delas, né, a maioria, se afastam de Deus, né? Elas esfriam na fé, elas perdem o interesse pelas coisas de Deus e começam a fazer assim a vontade do diabo, né? As pessoas esquecem que o dinheiro pode comprar muitas coisas, né? Menos a salvação, a paz, a saúde, né? Não pode comprar nada disso, né? Então, as pessoas, às vezes, acham que o dinheiro pode comprar tudo, né? E não pode, né? Eu, eu certa vez, eu trabalhei com enfermagem, né? Muita gente sabe, que me conhece, muitos anos. E eu pegava assim, trabalhava no hospital, e eu pegava assim particulares, né? Paciente particular em casa, nos meus dias de folga, para ganhar um dinheiro extra. E eu fiquei certa vez com um paciente que ele já estava com câncer, já em fase terminal, e ele disse que não queria morrer no hospital, queria morrer em casa. E os médicos que trabalhavam lá com a gente perguntou se eu queria ficar. Aí eu fiquei nos meus dias de folga, eu revezava com uma outra, no dia que eu estava trabalhando, a outra ficava. Ele morava, irmãos, lá na Vieira Soto, que eu acho que é Copacabana ali, se eu não me engano. A Vieira Soto, em frente à praia. Ele morava numa cobertura de um prédio luxuoso, luxuoso mesmo. E a cobertura inteira era dele, era a casa dele. Lá dentro, a gente se perdia. Para mim, ir no banheiro ou ir comer, eu tinha que estar perguntando. Eu não sabia, eu esquecia de tanta porta que tinha, tinha até estúdio dos netos dele. Estúdio, filho, neto, que trabalhavam com negócio de música, eles tinham um estúdio lá dentro, mas era imenso, imenso, imenso. Ele era um empresário cheio de dinheiro. Mais uma vez ele falou uma coisa para mim, que eu nunca esqueci, eu ainda não era crente naquela época, e eu era bem nova ainda, e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou: minha filha, não adianta todo o dinheiro que eu tenho com essa doença que está me matando. Eu sinceramente, eu vou falar uma coisa para você, falou para mim. Eu daria tudo que eu tenho, toda a fortuna que eu tenho, para ficar bom desse câncer e voltar a viver. Ele falou isso para mim, eu nunca esqueci. Por quê? Porque todo o dinheiro que ele tinha, ele já tinha gasto muito, mas não adiantou. O câncer foi tomando conta, foi pegando outras partes do corpo. Ele nem demorou muito a morrer, né? Ele quase que morreu até em casa. Ele teve que ser levado para o hospital rápido para morrer no hospital, mas quase que ele morre em casa. E é isso. Então não adianta. Ele mesmo reconheceu. Ele não era um crente, mas ele reconheceu que todo o dinheiro que ele tinha não ia comprar a cura dele, né? Talvez se ele cresce em Deus, eu também naquela época, eu cria em Deus, mas é do meu jeito, né? Eu não era crente, então eu não tinha conhecimento da palavra para poder pregar para ele, né? Depois, graças a Deus, eu me converti, preguei para muitos pacientes, para muita gente no hospital. Então é isso, irmãos. O dinheiro ele ajuda em tudo. Até quando a pessoa está doente, sem dinheiro você não tem como se tratar, não tem como comprar um remédio. Mas ele não compra a saúde, ele não compra a cura, não compra, né? Não adianta.
E aqui Mateus 6:24, né, para finalizar, diz assim, Mateus 6:24, versículo 24, diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né? Quer dizer, a gente não pode servir a dois senhores, né? Então, é o que a palavra diz. A gente vai amar um, desprezar o outro, amar o outro, desprezar o outro. Então, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, né? A glória dele é única e muito menos com dinheiro, né? E é isso aí, irmãos. Eu li sobre essa palavra, eu queria assim compartilhar com os irmãos. E eu agradeço por tudo e quero pedir aos irmãos que se inscrevam no meu canal, botem um comentário, dá um joinha, porque é um jeito da gente falar da palavra de Deus. É um meio que eu achei, que eu conversei com Deus, né? Que Deus me aprovou de fazer, falando da palavra de Deus, porque eu não tenho muita oportunidade de sair. Eu não tenho oportunidade por causa da pandemia e por causa da minha vista, né? Então, eu achei, conversando muito com Deus, que eu queria muito falar da palavra de Deus, e Ele me deu essa luz de fazer esses vídeos. Mas eu sei que eu preciso divulgar, que eu não tenho divulgado nada, mas eu vou começar esse ano a divulgar mais, não para meu crescimento, não, que não pretendo nada, não pretendo ser YouTube, não pretendo, e nem pretendo ser monetizada, nada disso eu penso. Graças a Deus, Deus sabe que não é com essa intenção, nem de aparecer. A intenção é falar do amor de Deus, é falar daquilo que eu tenho desejo de falar, que é a palavra de Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos e dê a todos um ano novo cheio de bênçãos, cheio de paz, de alegria, né? Em meio a tantas lutas, que nós possamos estar firmes com o Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer, né? E eu creio que esse ano vai ser um ano assim de muitas decisões, de muitas coisas vão acontecer esse ano, mas eu creio que Deus ainda vai trazer um avivamento para a igreja e que muita gente vai voltar para o Senhor, eu creio, e que muitos vão fazer assim uma renovação de aliança com o Senhor, né? Eu creio e estou orando por isso, por essa causa. Amém? Paz do Senhor, irmãos.